Estou deixando da Alemanha. Na verdade, já fui embora e não vou voltar nunca mais. Quer dizer, vou voltar para visitar, mas não para morar. Esse tempo acabou. Muitas pessoas me disseram ao longo dos anos, assisti seus vídeos sobre a Alemanha e eles me convenceram a me mudar para lá. E agora que eu tenho que dizer, me desculpem pessoal, as coisas mudaram. Eu vivi na Alemanha durante a maior parte da minha vida. Eu cresci no sul da Alemanha, vivi por mais de 30 anos na Alemanha, sendo os últimos 8 em Berlim. Mas a cada ano que passa, as coisas vão ficando um pouco piores, ano após ano. A qualidade de vida na Alemanha está se degradando a um ponto em que eu não vejo mais um futuro nesse país. Então, eu estou indo embora. E neste vídeo eu só quero compartilhar minha opinião sincera sobre a situação na Alemanha. Dar minha opinião sobre isso e contar o que me levou a tomar essa decisão. Especialmente se você está pensando em se mudar para a Alemanha, construir uma vida lá, você deveria assistir a este vídeo. No final das contas, tudo se resume à política. As decisões dos líderes de um país afetam todos, positiva ou negativamente. Por 20 anos eu venho assistindo o governo tomar uma decisão ruim atrás da outra e eu simplesmente não aguento mais. Eu não aguento. Assistir a política na Alemanha é como assistir a um prelúdio do filme Idiocracia. Se você ainda não assistiu esse filme, definitivamente deveria. Isso acontece na maior parte do mundo, inclusive na Alemanha. Eu adoraria ajudar a consertar isso, mas você teria que entrar para a política e lidar com quem já está lá, o que te deixaria louco pelo resto da vida. Então a única opção que te resta é ir embora. No final, tudo se resume à qualidade de vida. E a qualidade de vida na Alemanha está piorando a cada ano, e o ritmo parece estar acelerando. Então eu não acho que esse país será um bom lugar para se viver num futuro próximo, talvez só num futuro distante novamente. Não é tudo ruim, mas se puder escolher onde morar, há lugares melhores. Já fiz centenas de vídeos sobre a Alemanha e você já conhece os pontos positivos. Então este vídeo não vai ser sobre prós e contras. Este vídeo é sobre as decisões que me fizeram sair. Por que a Alemanha não é mais o melhor lugar para se viver? Primeiro, a economia. A Alemanha tem estado estagnada ou até mesmo em recessão nos últimos anos. E o último ano especialmente foi muito difícil. Há cortes de empregos em todos os setores. Obviamente por causa das decisões que os políticos tomaram. Uma delas relacionada à energia. Como todos sabem, a Alemanha é uma potência industrial. Nós não temos muitos recursos, mas temos muita indústria que produz coisas. Para essas indústrias, você precisa de muita energia. Mas a Alemanha conseguiu, na última década, se tornar o país mais caro do mundo quando se trata de eletricidade. Nenhum outro país no mundo, talvez o Reino Unido também, paga tanto por 1 kW. É ridículo o quão cara é a eletricidade aqui. Você sabe que a Alemanha tinha esse plano incrível de ter energia 100% renovável, o que é uma coisa boa. Eu acredito em energia renovável, sustentável, mas a forma como foi implementada foi simplesmente a coisa mais estúpida que já vi na minha vida. Não, existem coisas mais estúpidas, mas essa é uma delas. Então, basicamente, nós nos livramos de todas as nossas usinas nucleares antes de termos outras usinas funcionando para substituir essa energia. O que leva a esse tipo de transição bem longa, de uma década, com custos de eletricidade altos. Além disso, você precisa importar eletricidade de outros países. Não quero entrar em detalhes. Esse é apenas um fato que torna a Alemanha um lugar pouco atraente para negócios, porque é muito caro. Então eles se mudam para outros lugares no exterior onde é mais barato. Mas, é claro, o efeito disso é menos empregos disponíveis, mais desemprego, etc. É só olhar as notícias. Todas as grandes empresas da Alemanha estão fazendo demissões em massa. Todo mês em 2025, 10 mil aqui, 15 mil ali, literalmente todo mês. Notícias assim saindo. Então, se você está procurando um emprego, se quer vir para a Alemanha para trabalhar, não é mais um bom momento. Era um bom momento 5 anos atrás, mas as coisas mudaram. E não são só os preços da eletricidade, também são as IAs competindo com o trabalho humano. Tudo isso junto faz com que a Alemanha não seja mais um bom lugar para procurar emprego. E além disso, aqui também não é motivador trabalhar mais, porque se você ganha mais, não muito mais, a porcentagem do que você tem que pagar em impostos e também em contribuições para a previdência social e tudo mais, aumenta muito. Se calcular tudo o que precisa pagar do seu rendimento, não sobra nem metade. Você consegue ficar talvez com uns 30% da sua renda depois de deduzir todos os impostos e contribuições para a previdência social, se você for alguém de alta renda. A Alemanha é um bom país para quem tem uma renda de classe média, porque aí você não paga tanto imposto. E aí você ainda tem que pagar 19% de imposto de novo nas coisas que você compra. Consumidor, muitos ainda esquecem disso. Acho que o sistema com impostos e tudo é feito assim porque as pessoas seguem esquecendo.
Você não paga apenas imposto de renda e contribuições para a Previdência Social, mas também o IVA, o Umsatzsteuer, de 19%. Se você colocar em perspectiva, 7 de cada 10 horas você está trabalhando para o Estado, o que na minha opinião é demais. Não deveria trabalhar 7 de 10 horas para o Estado. É só inovação, sabe? A Alemanha é um país de pessoas trabalhadoras. Os alemães eles não amam o trabalho, mas trabalham duro. Isso tem seus prós e contras. Porque se seus políticos também são pessoas trabalhadoras e estão trabalhando duro na direção errada, eles estão se esforçando muito para arruinar este país. Só imagine o quanto você tem que trabalhar duro como político para arruinar uma nação com 80 milhões de pessoas trabalhadoras. Você precisa trabalhar muito para isso. Você não precisa aceitar esses fatos só porque estou dizendo isso. Estou só resumindo aqui. Todos os conselheiros econômicos na Alemanha, todas as grandes empresas, estão dizendo isso aos políticos. Mas eles não estão fazendo nada a respeito. Eles simplesmente agem como se você ignorar o problema, ele fosse desaparecer sozinho. Mas não vai. E pior ainda mais se você for autônomo. A Alemanha odeia empreendedores. Há anos dizem que é preciso tornar o país mais atraente para startups, pequenos negócios e empreendedores para atraí-los. Mas eles estão fazendo exatamente o oposto. A cada ano, eles tornam tudo ainda menos atraente. Neste país, tudo é dificultado sem motivo, não importa o que você queira fazer. E se você é autônomo, tem que pagar ainda mais do que os empregados em contribuições para a Seguridade Social. Você tem que pagar o dobro da taxa do seguro de saúde. Agora eles querem até tornar a contribuição previdenciária obrigatória para os autônomos, porque o sistema de aposentadoria está desmoronando e eles estão apenas tentando conseguir mais dinheiro para o sistema. Isso fará com que mais empreendedores e freelancers saiam como eu, porque eu não vou fazer isso. Você sabe quanto custa a contribuição previdenciária na Alemanha? Chuta? Não, é mais... Mais do que isso, você já tem que pagar tipo 18% de seguro de saúde e aí vai ter que pagar mais 18,5% para a previdência, 18,5%. Se você ganha 100 euros sendo autônomo, 18 euros vão para a previdência, em um sistema do qual você nunca vai receber nada significativo de volta. Quando formos velhos para receber a pensão, a inflação já terá corroído quase tudo e o dinheiro pago não terá poder de compra. Porque a Alemanha tem um sistema previdenciário muito ruim. Não é como nos Estados Unidos, onde você pode investir em diferentes coisas. Na Alemanha, você só paga e o governo coloca sabe-se lá onde, mas isso não cresce, sabe? É só tipo 2%, eu acho, por ano. Isso aumenta de valor, mas a inflação já está corroendo. Então você não vai ter uma boa aposentadoria na Alemanha. Então não vale a pena pagar isso. Pessoas empregadas já são obrigadas a pagar. Para autônomos não era obrigatório. Para mim, já seria motivo suficiente para sair da Alemanha. Pagar 18% a mais do rendimento. É uma loucura. E não sou só eu, sabe? Basta olhar as pesquisas. Existem muitas pesquisas por aí que perguntam aos jovens empreendedores ou freelancers se eles querem ficar na Alemanha. Se eles estão pensando em se mudar para o exterior, trabalhar em outro lugar, viver em outro lugar. Das muitas pessoas que conheço, incluindo freelancers e pequenos empresários, nenhuma quer permanecer na Alemanha. Eles já foram embora, estão prestes a ir, ou estão planejando ir. Eu estou aqui agora em Chipre. Fui a alguns encontros aqui e há muitos empreendedores alemães. Todos já foram ou estão indo embora, não só para cá. Sabe, há dezenas de milhares de empreendedores morando aqui com seus negócios. Eles simplesmente não aguentam mais o sistema na Alemanha. Eles vêm aqui, vão para a Espanha, para outros lugares, qualquer lugar, menos a Alemanha, para fazer negócios. Muitos acham que as empresas deveriam pagar mais impostos. Ricos deveriam pagar mais impostos aumentando recursos no sistema, porém ocorre o oposto. Se você pensa assim, não vive na realidade. Pessoas e empresas podem se mudar para outro país. E você já viu isso em outros países, onde aumentam os impostos para pessoas ricas, aumentam os impostos para empresas, elas simplesmente se mudam para o exterior, para lugares mais favoráveis a elas. E no final, você tem menos dinheiro de impostos no sistema e menos pessoas contribuindo para a sociedade que você quer construir, porque elas foram embora irritadas. Só para deixar claro, não sou contra impostos. Se eu visse que o dinheiro dos impostos que pago é bem utilizado, sabe, que fazem algo bom com ele. Mas a quantidade que você vê sendo desperdiçada com as coisas mais estúpidas é simplesmente inacreditável. Muito dinheiro vai para a guerra e assistência social para pessoas preguiçosas. Não sou contra impostos, eles são bons. Contribuir com algo para a sociedade, o Estado pode fazer algo com esse dinheiro para melhorar a qualidade de vida de todos. Mas na Alemanha eu não vejo isso acontecendo mais.
O que eu vejo é que a maior parte dos impostos está sendo desperdiçada. As penalidades são tão altas se você atrasar impostos na Alemanha. É pior que assassinato, né? Mas não existem leis que responsabilizem os políticos por desperdiçar o dinheiro dos impostos. Eles deveriam ser responsabilizados, porque você trabalha, como eu disse antes, 7 de cada 10 horas para o Estado, certo? E aí eles desperdiçam esse dinheiro. Tem até um livro saindo na Alemanha ou uma revista que mostra os maiores desperdícios do dinheiro dos impostos do país a cada ano. Se você olhar para isso, você pensa, como é que isso é possível? Quem aprovou esses projetos? Desperdiçando bilhões do dinheiro dos contribuintes. E dinheiro dos contribuintes é literalmente vida humana. Você trabalha por isso, você pagou esse dinheiro com o seu tempo de trabalho e estão simplesmente desperdiçando. Eu ficaria feliz em pagar 70% de impostos se a qualidade de vida fosse para a lua, sabe? Mas isso está piorando. Não faz sentido, mas você sabia que a Alemanha é um ótimo país para pessoas preguiçosas? A Alemanha tem um dos melhores sistemas de bem-estar social do mundo. E quero dizer, é tão bom que quase não vale a pena trabalhar em um emprego mal remunerado. Porque se você trabalha em período integral ganhando salário mínimo, você mal ganha mais do que receberia do bem-estar social. Ao ganhar um pouco mais, digo receber algumas centenas de euros extras por mês trabalhando em período integral, em vez de escolher o sistema de assistência social. E vai ter gente nos comentários dizendo, você só recebe 550 euros por mês de assistência social. E isso não é verdade. Você recebe 500 euros em dinheiro e eles ainda pagam o seu apartamento. Depende de onde você mora e do valor, entendeu? Claro que existem limites, mas em uma cidade como Munique, por exemplo, eles também pagam por um apartamento que custa 1.000 euros por mês. E ainda tem o plano de saúde, que custaria 300 euros por mês se você tivesse que pagar sozinho. Você também não precisa pagar pelo Beitrac, que custa 18 euros mensais, certo? Se você somar tudo isso, acaba tendo algumas centenas de euros a menos na assistência social do que trabalhando 40 horas semanais com salário mínimo. A única opção lógica para uma pessoa nessa situação é optar pela assistência social. Você tem 40 horas por semana para você mesmo. Você pode trabalhar em um projeto, jogar videogame ou ficar bêbado o dia todo, não importa o que faça. A única coisa que você precisa fazer é aparecer numa agência de emprego de vez em quando e dizer, sim, estou procurando um emprego. É isso, você recebe isso para sempre. E o que muita gente também não sabe ou não quer saber é que se você tem filhos e está desempregado e recebe assistência social, seus filhos também vão receber o Bürgergeld. Eles vão receber assistência social. Para desempregados com filhos, trabalhar não faz sentido, pois podem ficar com as crianças, que recebem cerca de 500 euros mensais em Bürgergeld. Além do que o pai ou a mãe já recebe. A Alemanha é ótima para quem não quer trabalhar, tem muitos filhos, recebe dinheiro do governo e ganha uma casa grande sem fazer nada. E isso é ótimo para eles, mas não é bom para a sociedade como um todo. E algumas pessoas dizem que, esses são apenas casos isolados. A maioria das pessoas precisa dos benefícios porque não pode trabalhar, não consegue encontrar um emprego. Mas eu posso te dizer pela minha experiência pessoal. Eu moro em Berlim há 8 anos, em Neukölln. Lá, 25% dos moradores recebem assistência social, ou seja, 1 em cada 4. São estatísticas públicas que você pode verificar. Eu conheço pessoas que recebem assistência social no sul da Alemanha, de onde eu venho, há 20, 30 anos. Não importa, elas não querem trabalhar. Às vezes pegam emprego por 1 ano e voltam ao sistema, pois não compensa aceitar um emprego com salário baixo. Mas claro, Berlim é a pior cidade quando se trata disso. Em algumas partes da Alemanha, receber assistência social é mal visto. Em Berlim é meio que o oposto. Se você tem um emprego, te acham bobo, você está trabalhando. Por que você faria isso? Não estou inventando. Conheço pessoalmente dezenas de pessoas que recebem assistência social não por incapacidade, mas por não quererem trabalhar. E eu sou só um cara. Eu conheço dezenas de pessoas assim. Se eu, um cara, conheço algumas dezenas de pessoas que abusam desse sistema, isso já não é mais exceção. Está se tornando a regra. Berlim sozinho está perdendo centenas de milhões de euros para pessoas que abusam do sistema. Eles sabem disso, mas não podem fazer nada porque é a lei. Você tem que seguir a lei. Parabéns por ser preguiçoso, eu acho, se é isso que você quer fazer da sua vida. Ganhar na loteria é só mais um exemplo do que não está funcionando na Alemanha. Eu, pessoalmente, não quero viver em um país onde a preguiça é recompensada e o trabalho duro é penalizado.
Isso não faz sentido pra mim. Eu prefiro pagar meus impostos em outro lugar. Tem outra coisa muito importante que tem me incomodado muito sobre viver na Alemanha. E é sobre como as pessoas interagem umas com as outras na sociedade. Eu nunca tive que pensar nessas coisas, mas estou numa idade em que preciso pensar onde quero criar meus filhos. E a Alemanha e os alemães são realmente hostis com crianças. É, Eles não querem crianças. Parece absurdo, mas é assim. A Alemanha não é um país amigável para famílias. Há alguns incentivos financeiros para ter filhos. Você conta com coisas como jardim de infância, licença parental e tudo isso. Mas quando se trata das pessoas e de como elas veem as crianças, é muito negativo. Só para te dar alguns exemplos. Se você vai a um restaurante com uma criança, as pessoas no restaurante, os alemães, vão olhar para você e fazer uma cara tipo: "Você está de brincadeira comigo? Você está mesmo trazendo essa criança para o restaurante para estragar o meu tempo aqui?" Em todos os lugares que eu estive, sul da Europa, Japão, sudeste asiático, se você entra em um restaurante com uma criança, as pessoas se animam, sabe? Elas ficam tipo: "Ah, olá!" Elas vão querer interagir com as crianças. São simpáticas, parecem felizes por elas estarem ali. Na Alemanha é o contrário. Alemães se irritam ao ver crianças em locais públicos e preferem que elas não estejam lá. E isso diz muito sobre a sociedade, não de uma forma positiva. Ficar irritado com crianças, não importa onde você esteja, não está certo. Todo mundo já foi criança. A maioria das pessoas tem filhos. Eles são uma parte fundamental da sociedade. Eles são o seu futuro, o futuro da sociedade. Você devia estar feliz por eles estarem lá. Se você quiser andar de trem na Alemanha com um bebê, não há um lugar adequado para trocar a fralda do bebê. Não tem. E não faz sentido nenhum, porque você fica preso em um trem por horas. Mesmo naquele trem caro, o ICE, não há um lugar adequado para fazer isso. É humilhante para a criança e para o pai ou mãe andar de trem na Alemanha. Acho que agora isso já não é segredo. Eu tenho filhos agora e tenho viajado muito com eles, como você viu nos meus vídeos. Eu não vi um lugar mais hostil para crianças do que a Alemanha. E isso é uma afirmação muito triste. Quando estive no Japão com eles, você não acreditaria nas facilidades que eles têm. Sabe, há salas de amamentação em todos os lugares, tem trocadores de fraldas em todo lugar. E essas facilidades também são algo que eu nunca vi em nenhum lugar da Europa. Sabe, você entra lá, tem sofás para as mães amamentarem seus filhos, tem fraldas grátis. E quando você tem filhos, você também pensa em onde quer criá-los, especialmente se você tem uma filha. Acho que a Alemanha não é mais um bom lugar para criar uma filha. Porque as mulheres em geral, elas não se sentem mais seguras andando na rua à noite. Não precisa acreditar só em mim. Há petições públicas nas principais cidades alemãs. As mulheres querem vouchers para táxi grátis à noite. Em Berlim, elas querem ter vagões de metrô exclusivos para mulheres. E as histórias que você ouve em Berlim, o que as mulheres têm que suportar no transporte público, é muito pesado. É realmente complicado, para ser sincero. Vocês todos sabem os motivos de ser assim. Não preciso falar sobre isso. Mas o fato é que as mulheres na Alemanha não se sentem mais seguras, e com razão. E decidir criar uma filha na Alemanha simplesmente não é uma ideia boa, sabe? Você quer manter as pessoas e as crianças seguras, que elas cresçam em um ambiente amigável onde possam se sentir seguras a qualquer hora do dia. Essa é só a minha opinião, mas se uma mulher não pode mais andar na rua à noite e se sentir segura, você falhou como sociedade, como país. Essa é só minha opinião, mas é ridículo. Sempre que algo ocorre na Alemanha, políticos dizem: temos um problema com facas. Facas matam pessoas. As mulheres se vestem errado, deveriam mudar. E não é uma coisa pequena, mas você também pode ver isso nas pequenas coisas. Você não pode mais ir ao supermercado sem sentir que estamos vivendo em uma sociedade poluída pelo crime. Como em Prenzlauer, um dos melhores bairros de toda Berlim. Se você quiser comprar um shampoo ou um creme, você vai em uma drogaria, DM. Você tem que ir em muitas das drogarias em Berlim até o caixa para que eles desbloqueiem os produtos porque eles são roubados com tanta frequência. Até no Edeka, um supermercado comum, estão trancando bebidas alcoólicas e Red Bulls, mesmo custando só €1,50. Estão instalando dispositivos de segurança nesses produtos, que só podem ser desbloqueados no caixa. Que tipo de sociedade estamos nos tornando? Outro exemplo são os mercados de Natal. No ano passado, alguns mercados de Natal foram cancelados porque não conseguem mais pagar pela defesa contra o terrorismo, pois está muito caro. Grandes mercados de Natal gastam milhões de euros para instalar barreiras antiterrorismo.
E se os mercados de Natal, símbolo de alegria, e o que todos aguardam em dezembro, forem cancelados por falta de verba para a defesa contra o terrorismo? Muitas coisas deram errado neste país e não me entenda mal, eu não quero culpar a migração por isso. Migração não é algo ruim por si só. É só que vai haver algumas pessoas que fazem coisas estúpidas e você precisa filtrá-las. Mas a Alemanha está fazendo um trabalho extremamente ruim nisso. Um dos maiores problemas em relação a isso é que mesmo que as pessoas venham para a Alemanha em busca de refúgio, elas têm o pedido de refúgio negado. E se elas forem de certos países considerados inseguros, a Alemanha não pode mandá-las de volta. Mesmo que não tenham permissão para ficar na Alemanha, se não receberem autorização para viver, se tornar residente, trabalhar aqui, etc. Então você tem esse grande grupo de refugiados que vem para a Alemanha. A permissão deles para estar aqui foi negada, mas eles não podem ser deportados para o país de origem, porque lá não é seguro. Então eles não podem trabalhar aqui, não podem fazer nada aqui, mas estão aqui porque estão meio que em um limbo. E isso cria muitos problemas porque eles não podem fazer parte da sociedade, não conseguem se integrar e alguns deles, é claro, acabam causando alguns problemas. É compreensível que nesse limbo você sinta ressentimento por não ter sido aceito neste país. Outra coisa que afasta as pessoas é o alto custo de vida na Alemanha, especialmente quando se trata de moradia. O custo de vida está aumentando. A Alemanha ficou tão cara em relação à moradia que as pessoas nem sonham mais em ter uma casa, ter um apartamento. Todo mundo com menos de 35 anos basicamente já desistiu de um dia possuir um imóvel para morar. Ficou tão caro, nós estávamos olhando casas ou apartamentos em Berlim, e Berlim está longe de ser a cidade mais cara da Alemanha. Existem muitas cidades mais caras, você teria que ter 1 milhão de euros para comprar algo para uma família. Com tipo 3, 4 quartos em um local normal. Se você procurar em áreas mais afastadas, provavelmente consegue encontrar algo por metade desse valor. Mas mesmo metade, mesmo meio milhão, é tipo... Você não vai ganhar 1 milhão de euros na sua vida na Alemanha. Não com os impostos e as contribuições sociais. Você não vai conseguir. Mesmo se trabalhar a vida toda em um emprego normal, classe média, você não vai conseguir comprar uma casa na Alemanha mais. Não vai acontecer. Todos os pagamentos e contribuições sociais só se acumulam e reduzem sua qualidade de vida. Sabe quanto paguei de seguro de saúde na Alemanha no ano passado? Era 1.000 euros por mês. 1.000 euros por mês. São 12.000 euros por ano. Se você é autônomo, é quase como 20%. Ao ganhar cerca de 5.000 euros mensais, preciso pagar 1.000 euros ao seguro de saúde. Agora devo ter seguro de saúde internacional. Eu pago menos de 130 euros por mês por um seguro de saúde internacional. Posso ir a qualquer médico do mundo. Sim, o custo de vida muda a sua vida. Quando você fala com pessoas na faixa dos 20 e poucos anos e pergunta se economizam ou investem, elas dizem que não. Qual o sentido? Eles gastam tudo porque não faz sentido economizar para algo inalcançável. E não é só moradia, toda a infraestrutura na Alemanha está desmoronando. É só olhar para os trens. Sabe, a Alemanha sempre teve a reputação de ter um dos melhores sistemas ferroviários do mundo. Sempre pontual, etc. Mas esses tempos já passaram faz tempo. Agora, o sistema ferroviário alemão tem como meta uma taxa de pontualidade de 60% para os trens. É isso que eles estão buscando. Entendeu? Na Alemanha, um trem só é considerado atrasado se passar de 10 minutos de atraso. Se estiver 9 minutos atrasado, ainda é pontual nas estatísticas. Você seria louco de usar transporte público para ir ao aeroporto sem colocar uma margem de 2 ou 3 horas? Porque toda vez que você quer ir para o aeroporto, um trem é cancelado, o próximo atrasa 1 hora, você vai acabar gastando algumas horas a mais para chegar ao aeroporto de trem. Não é mais confiável. Eu já viajei por muitos países e nunca encontrei um sistema de trens tão ruim em nenhum lugar, nem mesmo na Índia. Na Índia, todo o trem que eu peguei estava no horário, todos eles. Como isso é possível? Eu não entendo. Se não dá mais para confiar no transporte público, a qualidade de vida cai muito, pois fica difícil contar que você vai chegar a qualquer lugar sem problemas, o que é ruim. É meio irônico que a Alemanha ainda esteja gastando centenas de milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento para outros países, enquanto ao mesmo tempo está se tornando ela mesma um país em desenvolvimento. Só no ano passado, uma ponte importante desabou na cidade de Dresden. Então, a infraestrutura na Alemanha está desmoronando. Eles não têm dinheiro suficiente, mas apoiam outros países, o que é bom. Quem tem dinheiro deve ajudar outros países a atingir o padrão de vida europeu.
Mas se isso vier ao custo do seu próprio padrão de vida, já não tenho certeza se é uma boa ideia. Você só deveria financiar o que pode pagar. Você não deveria gastar dinheiro que não tem. E mesmo assim, apesar de tudo isso, as pessoas continuam votando nos mesmos dois partidos repetidas vezes. Por décadas, CDU e SPD governaram o país e decidiram o futuro da Alemanha. Este foi o resultado. E aparentemente as pessoas não aprendem, especialmente sobre esses dois partidos. A maioria das pessoas que vota neles tem mais de 60 anos, são aposentados. Eles votaram nesses partidos a vida toda e não vão mudar isso, a maioria deles. Como a Alemanha é um país envelhecido, a maioria tem mais de 60 anos, formando o maior grupo de eleitores. Além de votarem sempre nos mesmos partidos, a Alemanha já não é bem uma democracia. Eu não a chamaria assim, porque existe o IFD, atualmente o segundo maior partido. Porém, nenhum outro partido conversa, vota ou discute nada com eles. Eles simplesmente fingem que esse partido não existe, sempre fizeram isso, e agora estão até tentando banir esse outro partido, o que não me parece nada democrático. Sempre acusam esse outro partido de antidemocrático. Mas ao nem sequer conversar com eles, ao basicamente não deixá-los fazer parte da conversa, eles é que estão sendo os partidos antidemocráticos. Isso é pura lógica. As pessoas deveriam entender isso, não é? Em uma democracia, se esses partidos recebem cerca de 20% dos votos, isso representa 1/5 da população da Alemanha. E eles não podem ser representados em uma democracia se os outros partidos não reconhecerem sua existência. Não importa o que você pensa sobre eles, não importa quais opiniões eles tenham. Precisa haver diálogo e na Alemanha não há diálogo, não entre os partidos. E se você disser qualquer coisa que vá contra o que esse partido representa, as pessoas vão te excluir da sociedade ou pelo menos vão tentar. E isso também é uma situação muito perigosa, porque está criando um isolamento para diferentes grupos de pessoas na sociedade. E se certos grupos de pessoas se sentem isolados, eles acabam se radicalizando ainda mais nos dois lados. E isso não é bom para uma democracia. Então, a Alemanha dizer, nós somos o país mais democrático do mundo é uma grande besteira. Simplesmente não é verdade. Eu acho que muitos outros países europeus são mais democráticos. Você tem os mesmos partidos na Áustria, na Holanda, e eles não estão sendo isolados. Eles conversam com outros partidos. Às vezes funciona e às vezes não. Mas é assim que funciona uma democracia. Então, eu diria que a Alemanha se diz uma democracia, mas não age como uma. Essa também é a razão pela qual o AfD se tornou tão popular entre 1/5 ou mais dos eleitores alemães. Porque todos esses partidos não vão abordar as questões que surgiram nas últimas 2 décadas. Por isso o partido foi formado, certo? Porque as pessoas estão insatisfeitas com a política. É triste ver na Alemanha a esquerda incentivando violência contra a direita. Porque esquerda e direita são apenas um espectro político. Você pode conversar sobre as coisas. Ou pelo menos deveria poder conversar sobre as coisas. Chegar a um meio termo. Mas na Alemanha, as coisas estão tão divididas entre as pessoas que a esquerda está incitando violência contra a direita. O mais absurdo disso é que atores políticos do espectro da esquerda estão incentivando isso e dizendo: sim, isso é bom, isso é uma coisa boa. Nenhum dos lados deveria escolher a violência apenas para silenciar a oposição. Isso é típico de países autoritários e, no geral, não vejo a Alemanha indo bem em liberdade de expressão. Pessoas são presas por postar memes na internet. Isso foi há 5 anos. Você só poderia imaginar isso em países autoritários da África ou do Oriente Médio ou algo assim, mas isso seria inimaginável na Europa. O Reino Unido prende pessoas em massa e a Alemanha segue o exemplo. A comédia e os memes acabaram. Pensamento crítico não é mais permitido online. Atualmente, as pessoas até são presas por dizer fatos. É ridículo. Isso realmente começou a ficar assim na época da Covid, sabe? As pessoas não podiam dizer certas coisas. Desde a Covid, a propaganda estatal na Alemanha tem aumentado muito. As notícias mostram claramente como o governo e veículos de comunicação controlados, como a TV pública, atuam. Eles estão tentando pintar um quadro que está bem distante da realidade, do que as pessoas comuns realmente vivenciam. Eles seguem ignorando os problemas, enquanto a Alemanha desmorona. Liberdade de expressão e qualidade de vida se perdem. É praticamente uma espiral descendente, e eu não vejo o fundo chegando tão cedo. Vai ter que piorar muito antes que a maioria das pessoas perceba que algo precisa mudar. E nesse ponto, na minha opinião, as coisas vão ficar muito feias. Mas olhando para a história, tudo isso é bem normal. Eu recomendo que você leia o livro A Quarta Virada, ou A Quarta Virada. Está aqui, a 2ª edição, que basicamente descreve a partir da história os ciclos da sociedade.
que a cada 100 anos mais ou menos há uma grande crise que remodela toda a sociedade. E ao longo da história, essas crises precisaram acontecer a cada 80 a 100 anos. Eu acho que, em geral, o Ocidente vai ser um lugar bem feio para se viver na próxima década, não importa se é os Estados Unidos ou a Europa Ocidental. Chegou a hora da mudança, e mudança nessa proporção nunca é bonita. Vai ser bem feio para muita gente. Então, o que fazer? Olhando para o leste, na verdade, este é o leste e oeste. O que isso significa para o futuro da Alemanha? Bem, neste momento o sistema está desmoronando. Basicamente, o que vem depois, não sabemos se vai ser melhor ou pior, só o tempo dirá. Não é que eu odeio a Alemanha, mas tem muita coisa dando errado. Tudo é diversão até você ter filhos e precisar pensar no futuro deles. Para garantir que você tenha uma boa qualidade de vida para você e para seus filhos, você vai embora, certo? Por isso, muitos vão para a Alemanha em busca de um futuro melhor para os filhos. Isso é compreensível. Para quem vem do Oriente Médio ou África, a Alemanha ainda é bem melhor que seus países de origem. É por isso que eles vêm, certo? Mas se você é alemão e está acostumado a um certo padrão e vê esse padrão se deteriorando, então você começa a pensar em como as coisas poderiam ser diferentes, ou eram diferentes, sabe? Porque você já experimentou isso. Eu fico feliz em fazer parte de uma sociedade diferente que valoriza as pessoas, que valoriza o trabalho que elas fazem, que valoriza a comunidade. E na Alemanha eu não vejo mais nenhum senso de comunidade. São apenas pessoas divididas que não conseguem concordar em nada. A Alemanha é um navio afundando e eu não vou ficar nele para me afogar. A única coisa que poderia mudar na Alemanha seria uma reforma radical, mudanças radicais. Mas os políticos alemães vêm dizendo isso desde que eu me lembro, há uns 20 anos. Dizem que a Alemanha precisa ser menos burocrática, ter menos regulamentação e ser mais atraente para empreendedores e empresas. Eles vêm dizendo isso e sabem disso. Mas aí no ano seguinte, aumentam a burocracia, criam mais regulamentação. Eles sabem de tudo isso e dizem isso. Mas eles dizem que querem mudar isso, mas não mudam. Sabe, eles fazem o contrário, é uma loucura, é insano. Talvez quando o sistema estiver em ruínas, eu volte para a Alemanha. Vou me candidatar a chanceler e consertar toda essa bagunça. Você agora pergunta, para onde vai minha jornada? Dei todos os motivos para não ficar ou mudar para a Alemanha. Para mim, o melhor país do mundo para viver hoje é o Japão, onde vou passar a maior parte do meu tempo agora. Lá tudo funciona e é organizado. Eu realmente não posso dizer nada negativo sobre o Japão. A única coisa negativa é a cultura de trabalho. Como sou autônomo, não vou fazer parte daquela cultura disfuncional. Hoje em dia, tudo se resume a valores. Quais valores você compartilha e segundo quais valores você está disposto a viver? E a Alemanha perdeu muitos dos valores que tornam a vida em sociedade algo que vale a pena. Consigo ver esses valores ainda muito presentes no Japão. Para cada pessoa, alguns valores são melhores que outros. Mas você precisa escolher seus valores e então agir de acordo com eles. E se tiver sorte, pode escolher viver com esses valores. Admiro muito os valores do Japão. Lá você pode esquecer sua carteira no metrô e há 99% de chance de recuperá-la com todo o dinheiro dentro. Crianças pequenas podem ir sozinhas para o jardim de infância, para a escola primária. 5 anos de idade. Elas pegam o metrô por 30 minutos sem problema. Outros japoneses cuidarão delas. Nada acontecerá. Inimaginável na Alemanha. Isso não vai acontecer. Você seria louco de mandar seu filho usar o transporte público em Berlim para ir ao jardim de infância ou à escola primária. Seria extremamente irresponsável. Mas no Japão isso é normal. E eu adoro isso. Só de estar no Japão vendo como as pessoas tratam umas às outras, meio que me faz querer ser uma pessoa melhor. Porque eu me sinto como uma pessoa incivilizada lá, vindo da Europa, o que é meio engraçado e absurdo. Tem tanto para aprender. Finalmente os bárbaros vão se tornar civilizados. Claro, enquanto as crianças não precisarem ir à escola, vou viajar bastante. Então ainda verão muitos vídeos meus na estrada. Gosto muito do sul da Europa. As pessoas são legais, a comida é boa. Vou visitar a Alemanha de vez em quando, pois meus pais ainda moram lá. Então preciso voltar e farei alguns vídeos lá também. Mas na maior parte do ano eu não vou estar lá, e sou muito grato por poder escolher isso. Isso também é graças a vocês que se inscreveram e assistem aos meus vídeos. Obrigado por me permitir escolher a vida que quero levar.
e ser livre. Eu acho que não existe nada mais valioso do que ser livre. Boa sorte para você e nos vemos do outro lado.